Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais um domingo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para cultuarmos a Ele em verdade e em espírito. Eu já convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos orar, vamos iniciar o nosso culto elevando o nosso coração, a nossa consciência a Deus. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua igreja, mais uma vez para Te louvar, para engrandecer o Seu nome. Viemos aqui, meu Pai, humildemente te pedir que a partir desse momento o Teu Espírito esteja nos guiando através das ministrações, através da palavra, através do louvor, que tudo que foi feito aqui seja feito para a Tua glória, que tudo que for feito aqui seja para engrandecer o Seu nome, que o Teu Espírito guie a nossa mente e o nosso coração na Tua verdade, que nós possamos aprender, que o nosso coração esteja aberto às Tuas verdades e que essas verdades sejam plantadas no nosso íntimo, para que a gente possa praticá-las. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus.
Hoje nós vamos dar continuidade ao culto aqui com as pregações com o pastor Rafael. E ele vai trazer um tema desta noite em Colossenses, um tema bastante importante, um tema que é tratado não só de forma teórica, né? Não só na teologia, mas ele precisa ser aplicado de forma prática nas nossas vidas. Ele vai trazer hoje sobre andar no Senhor Jesus. Andai no Senhor Jesus. E eu vou trazer uma breve reflexão sobre isso, sobre esse tema. Então eu convido os irmãos que queiram acompanhar conosco, a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Nós vamos ler um pequeno texto, um pequeno verso, para nós introduzirmos esse tema tão importante que é tratado na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. João, capítulo 15, e nós vamos focar hoje no verso 4. João, capítulo 15, verso 4. Amém? Mas antes de nós começarmos aqui, só para a gente contextualizar, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, ele foi escrito por João, o apóstolo, né? O apóstolo amado, e foi escrito entre 70 e 100 depois de Cristo. Muitos dizem que foi nas primeiras décadas ali, 70 e 80, outros dizem que foi 90, 100, não se sabe ao certo, né, o tempo exato que foi escrito, mas foi escrito após o ano 70 e antes do ano 100, que ele venha morrer. E ele escreve com uma linguagem diferente dos outros três. Os outros três, eles escrevem com uma visão e com uma forma de escrever parecido, são evangelhos sinóticos. Só que João não, ele vem trazer um evangelho diferente, um evangelho focado exclusivamente na divindade de Jesus Cristo. Então esse evangelho ele é diferente dos demais. João ele foca muito na divindade de Cristo. Em todos os versos, em todas as passagens, ele dá ênfase nisso. Ele vem trazer que Jesus ele é Deus. Ele já começa dizendo isso no início do Evangelho, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E nas demais citações ele vem colocar sempre Deus e Jesus como sendo um, né, em essência. Ele vem sempre trazer Jesus como Rei, o Kyrios, o Senhor, aquele que é a divindade sobre todas as coisas. E aqui no verso 15 e no verso 14 não é diferente. Nesse contexto que nós vamos ler aqui no verso 15, ele começa no verso 14. Se os irmãos observarem no capítulo 14, né? Capítulo 14 começa lá no verso 8. Jesus ele vai começar com uma espécie de sermão, ele vai começar falando ali aos seus discípulos muitas verdades espirituais. Então no capítulo 14 do verso 8, disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. E aí no verso 9 Jesus disse: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe. E a partir daí ele vem trazendo muitos ensinamentos e entra no capítulo 15, que é o capítulo conhecido como o da videira verdadeira, né? Aquela verdade que Jesus ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E é sobre essa verdade que eu venho trazer hoje, é sobre esse verso que eu venho trazer hoje. A gente sabe que no mundo de hoje é fácil se desviar, é fácil nós mudarmos os nossos princípios, a gente se perder nas nossas distrações, nas tentações do mundo, mas é importante a gente entender que a Bíblia ela sempre vai nos trazer uma advertência, ou melhor, um conselho, sempre dizendo que nós precisamos permanecer obedientes a Deus, sempre dizendo que nós precisamos permanecer obedientes a Cristo. E aqui é o próprio Cristo que vai nos trazer essa exortação. É esse conselho que Jesus traz nesse verso. Ele vai dizer no verso 4 do capítulo 15: permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneças em mim. O que Jesus está dizendo aqui? No verso anterior, ou nos versos anteriores, ele vai falar que ele é suficiente, né? Que ele é um com o Pai,
que Ele é aquele que é a fundamentação da nossa fé. Ele é aquele que pode ressuscitar, aquele que pode trazer vida espiritual para qualquer morto, aquele que pode arrancar os nossos pecados, nos lavar com seu sangue. Ele vai dizer que Ele é aquele que vai morrer pelos nossos pecados, e aquele que crê nele não encontrará a morte, mas já passou da morte para a vida. Ele vai entrar no capítulo 15 dizendo que Ele é a videira verdadeira. Ele se compara com essa árvore muito conhecida da época, né? Uma videira, uma árvore que tinha muitos ramos, que tinha muitos braços, vamos dizer assim. Só que esses braços, esses ramos, eles estão sempre conectados com suas raízes, conectados ali ao seu tronco. E Jesus, ele sempre se utiliza daquilo que havia na época para passar verdades fundamentais para o seu povo, para os seus discípulos. E ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, aqui no início, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E aqui eu gostaria de entrar no primeiro princípio. A gente não vai ser exaustivo aqui de fazer uma exposição desses versos, né? Mas eu gostaria de entrar no primeiro princípio aqui, nesse princípio do verso 3, que é o princípio da palavra. Aqui Jesus mostra que a palavra de Deus, ela é capaz e suficiente para nos limpar. Ela é capaz e suficiente para nos deixar limpos para produzir mais frutos. Porque esse verso 3 está conectado com o verso 2, que ele vai dizer: o fruto que dá, né, o fruto que a todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Então, se o fruto ele já carrega o ramo já carrega o fruto, ele vai limpar para que produza mais. E aí ele vai e dá a sequência dizendo que vocês já estão limpos. Perceba, ele está falando para Filipe e para os demais que estavam ouvindo. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha que interessante, ele está trazendo aqui um princípio de escritura, mostrando que a palavra de Deus, ela é suficiente para que eu e você, como cristãos, estejamos limpos, ouvindo e obedecendo. Ele está dizendo que a palavra é capaz de nos limpar, a palavra é capaz de nos produzir frutos, ela é capaz de fazer em nós uma capacidade, ou de trazer para nós uma capacidade de produção de frutos. Por quê? Porque essa palavra é dele. E se nós cumprimos essa palavra dele, logo nós estamos nele. Nós somos dele, nós permanecemos nele. E é isso que ele vai dizer no verso seguinte. Ele vai dizer: permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, ou seja, como você não pode produzir por você mesmo, mas você produz por mim, porque eu sou a videira verdadeira. Você produz porque você tem a palavra e a palavra é capaz de te limpar. Como você não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, a não ser que permaneça em mim, ele vai continuar: assim também vós não podeis, a não ser que permaneça em mim, assim também vós não podeis dar fruto se não permanecer no próprio Cristo. E o que isso traz de entendimento para mim e para você? O que esses pequenos versos trazem de entendimento? Primeiro, que é interessante que nós, como cristãos, precisamos permanecer em Jesus. E essa permanência em Jesus é para dar frutos. Não é uma permanência infrutífera. Ele vai dizer que o ramo que não dá fruto, ele é tirado. A parte da árvore que não produz frutos, ele é arrancado. Mas aquele que dá fruto, o ramo que dá fruto, ele limpa. E ele limpa através da palavra para que produza cada vez mais. Isso mostra que andar com Deus ou andar no Senhor, consequentemente vai trazer frutos para nós como cristãos. Consequentemente vai trazer frutos para nós que cremos, porque nós permanecemos nele. E se nós permanecemos nele, logo ele está nos limpando com a sua palavra, logo ele está nos limpando, através da nossa obediência, através do seu poder, através do seu Espírito, e nós assim produzimos frutos. Ele vai continuar no verso 5: eu sou a videira e vós sois os ramos. Fazendo a comparação novamente: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E esse aqui é o verso chave dessa passagem da videira verdadeira. Por quê? Porque ele já diz, ele está
falando, ele está dialogando, ele está trazendo informações, exortando discípulos, pessoas ali próximas que perguntaram. Filipe que faz a pergunta e ele responde, e ele vem trazendo uma sequência de informações importantes para nós. E ele vai dizer que a comparação que é feita com a videira com ele, e nós como ramos enxertados nele, é uma comparação espiritual. E essa comparação espiritual nos leva à palavra de Deus. Porque no meio dessa comparação ele diz que nós já estamos limpos, aqui no contexto, para Filipe, para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Mas para nós hoje, ele já diz, nós já estamos limpos através da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra ela é capaz de limpar. Ela é capaz de limpar, e não só limpar, mas produzir frutos. Porque lembre-se, é limpado para que você produza cada vez mais frutos. E ele vai continuar dizendo que eu sou a videira e vós sois os ramos. Agora, quem permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. O interessante é que ele vai dizer no finalzinho, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Isso é interessante, irmãos, porque andar no Senhor é andar em obediência a Ele. Andar no Senhor é andar debaixo do seu jugo, né? É o que ele diz, o meu jugo é suave. Andar no Senhor é andar debaixo da obediência de sua palavra. Ele não está aqui neste momento. Ele não te chama para um gabinete para conversar. Você não vai pessoalmente a Ele conversar. Você tem o Espírito e você tem a palavra que foi deixada por Ele. E essa palavra é capaz de nos limpar. Essa palavra é capaz de nos fazer dar mais frutos, mas só é capaz de nos fazer dar mais frutos, só nos limpa se nós permanecermos nele, se nós continuarmos andando no Senhor. Por isso que ele fala, permanecei em mim e eu em vós, porque dessa forma vocês terão frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quantas vezes nós enxergamos frutos, né? Palpáveis, tangíveis, frutos físicos, frutos espirituais, de pessoas e de igrejas. Mas se essas pessoas, essa igreja, esse povo que está frutificando não estiver enxertado na videira verdadeira, se esse povo, se essas pessoas que estão dando frutos não estiverem conectados, permanecendo no Senhor Jesus, esses frutos são nada. É o que ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. E é essa palavra que eu creio, é esse verso final que eu creio que naquele último dia ele vai dizer para aquelas pessoas que vão se auto-vangloriar e trazer as suas obras, as suas boas obras, vamos dizer assim, diante de Jesus. E vão dizer, Senhor, mas eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Senhor, olha quantas pessoas eu ajudei. Senhor, olha quantos hospitais, quantos orfanatos, quantas cestas básicas, quantas famílias eu mantive. Só que Jesus vai olhar e falar assim, mas você permaneceu em mim, você andou comigo, você andou no Senhor, você permaneceu enxertado na videira, porque tudo isso que vocês fizeram, sem mim, não é nada. É isso que ele está dizendo no final, porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. Para o mundo talvez seja muita coisa. Para o mundo talvez, aos olhos humanos, seja muita coisa. Mas se essas coisas, essas pessoas, essa origem não estiver permanecendo em Jesus, não estiver conectado em Cristo, não estiver andando no Senhor, fazendo aquilo que Ele diz, sendo limpo pela palavra do Senhor, como é dito aqui no verso 3, tudo isso é considerado como nada. Então o tema dessa noite é andai no Senhor. Eu sei que o contexto em Colossenses é diferente, mas o pastor vai trazer exatamente o andar, o permanecer, a obediência, a viver de acordo com aquilo que Ele estipulou. Porque não adianta você e eu dizermos que a gente ama o Senhor, que a gente ama a igreja, que a gente ama fazer a obra, que a gente ama, se a gente não fazer de acordo com a própria videira estipulou. Se a gente não estiver conectado com aquilo que Ele manda, se a gente não estiver sendo limpo pela palavra verdadeira, se a gente estiver fazendo obras ou coisas por nós mesmos, pela nossa cabeça, buscando
uma autoglória, buscando trazer para si a glória que somente Deus pertence. Então que a gente possa, nesta noite, refletir sobre isso. Que nós como cristãos precisamos estar enxertados em Cristo. Que nós como cristãos precisamos estar limpos pela palavra, entendendo que a palavra é a única que nos purifica, porque é ela que vai trazer salvação. É através dela que nossos olhos vão abrir, é através dela que o Espírito Santo vai atuar, é através dela que o nosso coração vai ser quebrado, quebrantado e convertido, e é através da palavra que vem a salvação. E é essa palavra que nos limpa. Mas nós permanecemos nessa palavra se continuarmos permanecendo em Jesus. E se tudo que nós fizermos for apenas nosso, apenas de caráter humano, apenas de caráter visível e não espiritual, e que não tiver uma fundamentação em Jesus Cristo, tudo isso é considerado para o próprio Cristo, para o próprio Deus como nada. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele tudo é considerado nada. Sem Ele nós seremos cortados e lançados fora. Amém? Que Deus possa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para essa palavra. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Logo em seguida, se o irmão Frank puder orar pelo nosso preletor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graças a paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor dessa noite.
Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu santo nome, te agradecemos, ó Deus, por este momento em que a Tua palavra será ministrada. Nós te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que temos de acessar a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de nos reunirmos como igreja. Tantos países são proibidos institucionalmente, são perseguidos, nós temos a liberdade de ler a Tua palavra. Nós glorificamos a Ti por isso, ó Deus, e colocamos diante da Tua presença de maneira especial a vida do pastor Rafael, ó Deus, que Tu possa usá-lo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Continua capacitando, continua, Deus, dando discernimento, e que ele continue, ó Deus, cumprindo o seu chamado, o seu ministério, trazendo as Tuas verdades, a Tua palavra, e que nós possamos colocar em prática, ó Deus, o que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um prazer grandioso, sempre estarmos juntos na casa do nosso Deus, louvando, engrandecendo o nome desse nosso Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Irmãos, eu quero agradecer a presença de todos os que estão conosco aqui presencialmente, agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que irão nos acompanhar também posteriormente. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém? Pastor Marconel já trouxe uma introdução bastante encorpada sobre o tema Andai-vos no Senhor Jesus. Se nós pudéssemos terminar aqui agora, estava entendido esse tema, bastante entendido. Como o pastor Marconel trouxe, o tema em Colossenses, ele é o contexto é um pouco diferente, mas se trata do mesmo princípio, andar no Senhor, obediência, firmeza, permanência. É sobre esse tema que iremos falar nessa noite. Já tem um tempinho que a gente falou sobre Colossenses, correto? Já tem um tempinho. Então, hoje nós vamos recapitular algumas coisas rapidamente e vamos partir para o que de fato nós temos que dar continuidade. Então, abra sua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Na última vez que nós falamos em Colossenses, nós finalizamos aí no versículo 3. Se os irmãos bem lembram aí, a gente pegou o finalzinho do capítulo 1 e finalizou no capítulo 2, versículo 3. Vou dar uma recapitulada rápida, mas hoje nós vamos ler aí dos versos 4, se Deus permitir, até o verso 15. Dos versos 4 até o verso 15. Então, Colossenses, capítulo 2, versos 4 até o verso 15. A minha versão é a versão King James 1611, uma versão mais tradicional, mas se os irmãos, independente da tradução que os irmãos tiverem aí, vão conseguir acompanhar tranquilamente. Amém? Enquanto os irmãos procuram, eu vou colocando uma água aqui. Amém, irmãos? Colossenses capítulo 2, versos 4 ao 15. Na minha versão diz assim: Isto eu digo, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, enraizado e edificado nele, e estabelecido na fé, assim como fostes ensinados, abundando nela com ação de graças. Tende cuidado, para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. E estáis completos nele, que é o cabeça de todo principado e poder, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé, na operação de Deus, quem o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Versículo 15. E, despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu creio que recapitular é importante, porque já faz algum tempo que não falamos sobre a carta do apóstolo aos Colossenses, mas já é sabido dos irmãos que essa carta é uma das cartas do apóstolo Paulo em prisão, né? Como os irmãos já sabem, nós vimos nessa perspectiva de pregações nas cartas em prisões. O pastor Marconel pregou Efésios, né? Eu outrora estive pregando Filipenses, agora Colossenses, pastor Júnior está pregando Romanos, né? Pastor Marconel, ele vai pregar Filemon, né? na próxima oportunidade já. E o contexto é justamente esse, o apóstolo Paulo em prisão. Ele recebe um companheiro, né? Um convertido pela pregação do Evangelho, pelo próprio apóstolo Paulo, chamado Epáfras, recebendo notícias dessa igreja. Essa igreja é a igreja da Ásia Menor, está localizada ali ao sul do rio Lírico, né? Do vale do rio Lírico, e fica próximo às igrejas de Laodiceia, de Éfeso. É o contexto da Ásia Menor. E Epáfras chega com as notícias dessa igreja, falando tanto da firmeza da fé desses homens, quanto também dos problemas que essas igrejas estavam enfrentando, que não é diferente para as outras. Não somente a igreja de Colossos, Epáfras também fala sobre a igreja de Laodiceia. Os irmãos vão ver aí no início do capítulo 2, ele falando sobre isso, né? Nós falamos já sobre isso, que as notícias de Epáfras não eram muito boas no sentido teológico dessa igreja. Por quê? Porque estava tendo uma falsa pregação, uma falsa doutrina, e essa doutrina ficou conhecida por heresia dos Colossos. Os irmãos, já falei isso várias vezes aqui, mas é uma mistura sincrética de judaizantes, de gnósticos, de dualismo, de teologia grega, de misticismo religioso romano. Então, foi uma junção, um emaranhado, né, de crendices que foram se juntando ao longo do tempo ali, e as pessoas começaram a deixar de pregar a suficiência de Jesus, e começaram a tentar implantar dentro das igrejas de Colossos, de Laodiceia, e daquela região ali da Ásia Menor, né, sobre essa heresia de Colossos. E nós vimos que Paulo, ele, no início da carta, no capítulo 1, ele começa agradecendo a Deus pela igreja de Colossos. Depois agradece a Deus pela fé, né, de Colossos, por estarem enraizados, né, o amor pelo Espírito dessa igreja. Porque, veja, irmãos, não é porque estava tendo esse problema que todos se desviaram, né? Nós sabemos que alguns ouviram as mentiras e sim estavam deixando se guiar por elas, mas uma grande maioria dessa igreja estava crendo na palavra de Deus, né? E ele no capítulo 1 diz isso, né? Agradece a Deus, agradece o amor da igreja de Colossos, né? Agradece a Deus pelo amor do Espírito de Cristo, né? Deseja a essa igreja que eles sejam cheios do conhecimento, da vontade, da sabedoria. Nós vimos isso já, né? Pedindo para que eles andassem diligentemente no amor de Cristo. E aí, nos versículos 13 em diante, Paulo começa a atacar veementemente
as doutrinas mentirosas, né? E nós vimos que nesse ataque ele começa a fazer uma exposição teológica de Jesus. Então, essa carta aos Colossenses, ela é um dos maiores achados cristológicos que nós podemos ter no Novo Testamento. Então, a doutrina sobre Cristo, que nós conhecemos hoje na teologia chamada Cristologia, ela é muito fundamentada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E Paulo começa a atacar veementemente as mentiras, as heresias, essas falsas crendices, rudimentos humanos, como Paulo vai chamar aqui também, né? Tradições sutis, mentirosas, e começa a atacar como? Expondo Jesus, explicando Jesus. E no finalzinho do capítulo 1, ele começa a pregar Jesus na redenção, na criação, na crucificação, na glorificação de Cristo, mostrando Jesus também desde o princípio, né, na criação, como eu disse, e em toda a história, mostrando que o plano de Deus, ele é perfeito, não falhou, ele não tem margem para erro, mostrando que Cristo, ele é um com o Pai desde a fundação do mundo. Ele é antes. Nós vimos lá no versículo, né, 15 do capítulo 1, que ele diz que o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós vimos que esse texto não pode ser utilizado para colocar Deus como criatura, Jesus como criatura, mas aqui é no intuito de mostrar que ele sim, é dele que sai toda a criação vem nele, por ele e para ele. Foi isso que o texto diz no versículo 16, porque diz assim, ó: porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E Paulo vai destrinchando isso aí, e no versículo 18 e 19, né, vai dizer no versículo 19, né, no versículo 18 vai dizer que ele é o cabeça de toda a igreja, e no versículo 19 vai dizer que foi do agrado do Pai, que nele habitasse toda a plenitude da divindade, mostrando ali que Jesus Cristo é de fato Deus, né? E aí já começando a atacar ali, dar os cutucões ali, no dualismo, no gnosticismo, né? E hoje, né, finalizando aí no capítulo 1, ele vai defender o seu apostolado como o verdadeiro sentido de pregação, mostrando que os mestres de fundamento para a pregação do Evangelho foram os apóstolos levantados pelo próprio Cristo, né? E é assim que ele inicia o capítulo 2, dizendo: eu quero que saibais o quão grande luta tem por vós e pelos que estão em Laodiceia. Está vendo aí? Ele fala que Laodiceia está sendo também atacado por isso aí. E por quantos não viram o meu rosto em carne, que seus corações sejam confrontados, têm unidos em amor, riqueza das plenas certezas do entendimento. Isso nós já estudamos, né? E aí nós iniciamos o versículo 4. Ele diz assim: e isto eu digo, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Irmãos, para Paulo dizer isso aqui, o que estava sendo divulgado nessa igreja de Colossos, na igreja de Laodiceia, na Ásia Menor, essa heresia de Colossos, ela estava sendo muito perspicaz. Ela estava sendo muito convincente, quando eu digo no sentido racional e humano. E quando Paulo fundamenta a teologia do mistério de Deus, que nós vamos entender o porquê que ele usa o termo mistério aqui, ele fundamenta muito firmemente, porque embora nos pareça complicado quando lemos, quando nós pegamos o fio da meada, nós vamos ver que é simples e profundo. Simples porque Cristo, de fato, ele não é complicado para quem de fato o conhece. Ele é simples, mas profundo. O simples aqui não é de raso. O simples aqui é de entendível, né? Inteligível. E de fato ele é inteligível e profundo. E aí quando ele diz: e isto eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, significa dizer que os falsos mestres daquela época de fato sabiam como persuadir. Usavam de oratória, usavam de raciocínio lógico. Lembre-se, irmãos, toda a teologia, e quando eu digo teologia, eu não digo somente a teologia no sentido cristão,
Eu digo a matéria teologia de todos os âmbitos. Filosofia, sociologia, matemática, tudo isso deriva de pensamento grego, platônico, romano. Então, se nós afirmarmos aqui que esses homens naquela época não sabiam desenvolver uma oratória e desenvolver um raciocínio, é mentira. Porque de fato sabiam desenvolver um raciocínio. Só que o problema é que o raciocínio que era desenvolvido por esses homens não levavam a Cristo, levavam à lógica, levavam a um conhecimento mentiroso, levavam a um conhecimento misterioso, mas humano, do coração. E este é o problema. Quando ele diz, porque, versículo 5, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Veja, esse versículo aqui não está falando de espiritismo não, tá? Que Paulo está lá em espírito, né? Estão consultando os espíritos, não. Aqui está falando da sintonia, da ligação do povo de Deus. Se eu e você estamos em Cristo Jesus, eu e vocês somos selados pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito que Cristo nos enviou para que nós não ficássemos órfãos, como Ele mesmo disse, esse mesmo Espírito testifica Cristo no seu coração, no seu coração, no seu coração e no meu coração, né? Então é o que Paulo está dizendo. Por mais que eu não esteja ainda em corpo físico, eu não esteja aí pessoalmente como eu enviei essa carta por Epáfras, ele esteja aí passando o que eu disse, eu estou em espírito com vocês. E tenho certeza de que a firmeza que vocês têm é a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Ele diz, não só a firmeza, mas ordem. Vocês estão andando com ordem e com firmeza. Vocês estão se mantendo ordenadamente e firmemente em Cristo Jesus pela vossa fé, né? E em versículo 6 ele diz, como portanto recebeis o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Tema dessa noite, né? Andai no Senhor Jesus Cristo. Pastor, então quer dizer que o tema vai girar em torno deste versículo? Não, irmãos. O tema é este versículo porque não existe vida cristã sem andar em Cristo Jesus. É simples. Eu não teria como desenvolver essa teologia e essa explanação sobre o que Paulo está dizendo aqui, se não andar em Jesus Cristo. Porque se eu não andar em Jesus Cristo, como de fato eu sei quem é Jesus Cristo? Como de fato eu frutifico em nome de Jesus Cristo? Como que de fato eu me intitulo cristão? Porque se sou cristão, estou em Cristo Jesus. Quando ele diz, como portanto recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai-vos nele. Paulo está trazendo aqui uma afirmação e uma ordenança. Veja, a igreja de Cristo, aquele por quem ele é o cabeça, como nós vimos no capítulo anterior, ele é o cabeça do corpo que está ligado nele. Logo, esta igreja recebeu o Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui como cristão, aqui na igreja, na sua casa, se você crê em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, como único mantenedor da sua fé, como único responsável pela sua salvação e pela manutenção da sua fé, você recebeu Cristo Jesus. E se você recebeu Cristo Jesus, você tem uma obrigação, que é andar nele. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque é justamente o que está acontecendo na igreja de Colosso. Alguns de fato estão andando em Cristo, sim, mas outros estão sendo enganados, como ele diz no versículo 4, por palavras persuasivas. E a única coisa que pode persuadir a vida do cristão, irmãos, é o Espírito Santo. A única coisa que pode persuadir a minha e a tua mente é a palavra de Deus revelada pelo Espírito em nós. Essa é a persuasão que o cristão tem que ser levado. Você não pode ser uma pessoa influenciável para o mundo quando você recebeu o Senhor Jesus. Porque se você recebeu o Senhor Jesus, a única coisa que te influencia para a vontade de Deus é o Espírito Santo através da palavra. Logo, se você recebeu o Senhor, ande nele. É o que Paulo está colocando aqui. Se você é a igreja de Cristo,
se Cristo é o cabeça da sua vida, se Cristo é o cabeça dos seus caminhos, se Cristo é o cabeça da sua consciência, se Cristo é o cabeça do seu coração, se Cristo é o cabeça daquele meio pelo qual você congrega, que você glorifica, andai nele. E isso o pastor trouxe aqui, agora há pouco, de maneira concisa e certa. Andar nele é obedecer, andar nele é amá-lo, andar nele é permanecer. Não é só momentâneo. Veja, irmãos, cristão não é um estado momentâneo. Ser cristão é uma certeza exaustiva e eterna de salvação. E quando eu digo exaustiva e eterna, é porque quem te salvou não te perde. Essa é a verdade. Se Jesus Cristo é o seu Salvador, se Ele é quem te resgatou da morte e do pecado, Ele não perde você das mãos dele. Logo, ser cristão não é um estado momentâneo. Ser cristão é uma vida eterna. E quando eu digo eterna, não porque nós somos eternos agora, mas é porque nós sabemos que quem está em Cristo Jesus, ele já não morre mais, como diz o pastor aqui. Ele passou da morte para a vida. A perspectiva não é mais essa, de morte eterna. Não é somente o que vemos, ou o que almejamos aqui, mas é uma perspectiva eterna. Então logo, se você recebeu o Senhor Jesus Cristo, andai nele. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz, como anda? Como anda em Cristo? Versículo 7. Enraizado. Perdão, irmãos. Enraizados e edificado nele. Olha que interessante, ele usa dois contextos da época. Como o pastor disse, ele usa dos contextos da época para explicar, a respeito do reino de Deus. Veja, enraizado. O pastor Marconel acabou de trazer aqui uma passagem onde Cristo se autodenomina videira, e que nós somos os ramos, e que se nós somos os ramos, consequentemente nós temos que estar fixados na videira, com raízes no caule da videira. E o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colossos é, se você recebeu o Senhor, ande nele. Como? Primeiro, a sua raiz tem que ser Cristo. Você não pode ser persuadido por palavras enganosas, porque de onde vem o alimento da sua alma, do seu espírito, da certeza da verdade, é da raiz, que é Cristo. Você tem que estar enraizado nele. E ele usa outro texto, edificado. Além de raiz, ele usa o contexto da construção, aonde nós sabemos que Cristo é a pedra fundamental. Então veja, se você recebeu o Senhor, você tem que andar nele como raízes, como um edifício fundamentado perfeitamente. Cristo sendo tanto o caule deste ramo, quanto a pedra fundamental deste edifício. É assim que você anda nele, estabelecido na fé. Como que você é enraizado e edificado em Cristo? Pela fé. Pela fé que Cristo deu a mim e a você, Como o texto diz lá em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu este dom da fé. Este dom para quê? Para que cremos em Cristo Jesus. Para que glorifiquemos Cristo Jesus como nosso Salvador. Para que conscientemente, através do Espírito Santo, cremos que se não fosse o próprio Cristo em nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Esta fé que edifica, esta fé que enraiza, assim como fostes ensinados. Veja bem, como que vem a fé? A fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pelo quê? Pela palavra. Tá vendo? Paulo está fazendo aqui o caminho inverso, Ele pegou, se você recebeu o Senhor, ande nele, porque andar nele é estar enraizado, edificado porque você teve fé, e teve fé porque você foi ensinado. Veja bem, irmãos, o quão importante é a palavra do Senhor.
É ela que transmite a nós a fé. E o que está acontecendo na igreja de Colossos? E o que está acontecendo no século 21? Falta de palavra. Falta de palavra que fundamenta em uma falsa fé. Porque a palavra verdadeira, ela fundamenta na fé verdadeira. Logo, quem não tem palavra verdadeira é fundamentado em uma mentira. É o que está acontecendo com a igreja de Colossos e é o que acontece hoje em dia. Pessoas que vivem achando que creem em Cristo, mas nunca o conheceram. Colossos, existiam pessoas que estavam desse mesmo jeito. Como? Que muitos tinham recebido o Senhor e andavam nele, mas muitos estavam com a falsa fé. Não tinham aprendido. E agora ouvia falsas mentiras. Perdão, aí ficou redundante, né? Falsas palavras persuadidas, né? Por homens com boas oratórias, pensadores, filósofos, e aí achava bonitinho. Por quê? Porque não estava enraizado, porque não estava edificado, porque a fé não estava edificada, não estava estabelecida, porque não foi ensinada de verdadeira, não entendeu, não aprendeu. Ora, você tinha que estar estabelecido na fé, como foi ensinado, abundando nela com ação de graça. Veja, porque essa fé nos traz gratidão, essa fé nos traz reconhecimento, essa fé nos traz certeza, essa fé nos traz força, firmeza. Quando a palavra diz que Ele não deu espírito de temor, é nesse sentido. Não porque agora você vai ser a pessoa, o homem, a mulher mais valente do mundo, não. É porque você vai ter firmeza da verdade que você crê, pela fé, com ação de graças, edificado e enraizado em Jesus Cristo. Só assim, irmãos, você anda nele. Só assim você não é enganado. E aí, continue. Versículo 8 agora, né? Até o versículo 10, ele vai agora atacar. Paulo agora vai atacar de verdade. Né? Paulo agora, ele fez um esboço do problema, do capítulo 1, finalzinho aí do capítulo 1. Início do capítulo 2, ele fez uma oração, dizendo que estava em agonia, né? Porque eu quero que saibais o quão grande luta, essa palavra luta no versículo 1, vem do termo agona, de agonizar. Paulo disse que estava agonizando em oração por essa igreja, por conta dessa heresia que estava acontecendo ali. Muitas pessoas estavam sendo levadas pela essa sorte de doutrina. E agora Paulo, depois dessa oração, até o versículo 7, né? Ele ataca. E o que ele vai atacar primeiro? E como eu disse que essa heresia ela era sortida de muita mentira, muita crendice, então o primeiro alvo de Paulo é gnosticismo e dualismo. Pastor, a gente falou, mas falou por alto, eu não lembro o que é. Irmãos, lembre-se, esse gnosticismo aqui é um gnosticismo incipiente. O que é isso? Estava nascendo naquela época, de fato, né? E o dualismo era algo conhecido, era um platonismo já conhecido na época. O que era esse gnosticismo? Esse gnosticismo, segundo a literatura gnóstica, interessante, irmãos. A gente não vai conseguir aprofundar no gnosticismo na Bíblia, porque a Bíblia não é gnóstica. A Bíblia é cristã, a Bíblia é de Deus, né, do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Mas existem literaturas gnósticas, e pasmem, irmãos, e muitas reconhecidas, e são lidas, e são praticadas. Né, muitos livros apócrifos gnósticos, né, se os irmãos bem sabem. E aí, esse gnosticismo era basicamente o quê? Era acreditar que pelo conhecimento humano, pela busca humana, você chegaria ao pleno conhecimento do mistério de Deus, através da busca por espíritos elementares. Olha que interessante. Como que o pastor sabe isso? De acordo com a literatura. Se você pegar ao longo dos séculos as literaturas e descobrir como que eles tiveram este conhecimento e como chegaram, como os gnósticos acreditavam que chegaram neste conhecimento, eles buscavam pesquisas em espíritos elementares. O que é isso? Basicamente anjos. Era como se eles estivessem consultando anjos. Veja, toda semelhança não é mera coincidência, né? Paulo já tinha explicado sobre isso, falado que se viesse até um anjo de luz vestido ali falando outro evangelho, que seja anátema, né? Mas veja, infelizmente as pessoas não escutavam.
E o que acontece no gnosticismo? Como Paulo já dizia que o evangelho é mistério, os gnósticos diziam, logo, este mistério só nós vamos alcançar pelo conhecimento. E que conhecimento? Conhecimento este dado por rudimentos humanos, rudimentos mundanos, espíritos elementares, que são anjos, né? Que são anjos que eles ficavam buscando. Então era uma busca incessante por conhecimento, buscando, né, naquela região celestial ao qual Cristo, Paulo mesmo já disse, já estudamos em Efésios, né, que nós temos que tomar cuidado, estarmos bem vestidos como for lidar com essa região, né? Nós já estudamos inclusive isso na última pregação de Efésios, né, sobre as armaduras, né, e os elementos da armadura. Então veja bem, este gnosticismo era o que estava sendo difundido na igreja de Colossos. Como assim, pastor? Eles diziam que Cristo não era suficiente, que o conhecimento de Cristo perfeito só viria pela busca e o conhecimento humano através dos rudimentos deste mundo, espíritos elementares. Com isso, eles mesclaram dentro do gnosticismo algo chamado dualismo platônico, que é o quê? Que é aquela dualidade entre carne e espírito. Como assim? O espírito é essencialmente bom, a carne é essencialmente má. Logo, Deus não poderia se materializar em carne. Logo, Jesus Cristo não era Deus. Os irmãos estão entendendo aí? Então, essa mistura começou a ser difundida na igreja, começando a persuadir pessoas. E o que Paulo começa a atacar agora, neste versículo 8 ao 10, é justamente isso aí. Veja comigo. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore, ou vos escravize, ou vos engane, independente da sua tradução aí. A tradução é que engane, deteriore, acabe com o seu conhecimento, entendimento, te tire do contexto. Olha aí, pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens. Vamos lá, primeiro ponto, filosofia e vaidade. Como é que está na tradução dos irmãos aí? Tem uma palavra diferente de vaidade aí? Vãs doutrinas, vãs sutilezas, né? Interessante, olha, neste primeiro ponto, filosofias e vãs sutilezas, ele está falando de quê? Disso que eu disse, do gnosticismo e do dualismo. Por quê? Porque tudo isso deriva do platonismo, da teologia grega, da teologia romana. E olha, irmãos, a gente não pode ser hipócrita, como eu disse. Se você, vamos lá. Quem já frequentou, que está frequentando ou que vai frequentar a faculdade, sabe que quando você está ali no colégio, os professores de ciências, de filosofia, de sociologia, eles vêm com as suas matérias e as suas oratórias, tentando desprender o mundo e tudo que nele há de Deus, mostrando que tudo isso é inerente a Deus, é fora de Deus. Eles tentam com as suas oratórias, com as suas lógicas, com as suas filosofias, com as suas sutilezas, fazer o quê? Tirar a obra de Deus do mundo, tirando aí a crença em Deus, em Cristo, na obra do Evangelho. Nós sabemos disso. Quem frequentou, quem frequenta e quem frequentará, vai ver, né? E isso não vem de hoje, isso vem desde antes de Cristo. Então o que estava acontecendo aqui? Os filósofos, essas pessoas que tinham boas oratórias, estes mestres falsos que de fato sabiam falar, usar lógica, oratória, filosofia, sutileza, eles faziam o quê? Começaram a tentar tirar a suficiência de Cristo da verdade, da vontade de Deus, tirar a suficiência de Cristo da salvação, levando a salvação para o quê? Para o conhecimento, pela busca, pelo ser humano, pela capacidade do homem, pelo misticismo e sincretismo de consultas a anjos. Este é o grande problema. E aí Paulo continua no versículo 8 dizendo, segundo a tradição dos homens. Em via de regra, tradição dos homens, via de regra, né? Tradição dos homens, ele está aqui falando dos judaizantes, que é outro lado, outra vertente desta mesma heresia que estava em Colosso. Então, um lado está gnosticismo, mais dualismo, mais sincretismo, mais misticismo, do outro judaizantes, que são aqueles que não se desprenderam do judaísmo, aqueles que disseram que creram em Cristo, mas queriam guardar dias,
queriam guardar dietas, queriam, circuncisão. Eram esses três principais reconhecimentos. Quando você, na época de Cristo, no século I, se você chegasse para qualquer pessoa e perguntasse quem é um judeu, o cara ia falar: judeu é aquele que guarda o sábado, judeu é aquele que não come carne de porco, e judeu é aquele que se circuncisa. Era essa a visão do judeu naquela época. Então, esses judaizantes, eles não se desprenderam disso aqui. Eles queriam implantar dentro do cristianismo a necessidade de guardar essas coisas. Do outro lado, o gnosticismo queriam tirar a divindade de Cristo com o dualismo. A divindade e o pleno conhecimento do mistério vinha para a capacidade do homem. Veja que balaio de gato, irmão. Veja que mistura terrível. Vocês imaginam o quanto de locais hoje que são chamados de igreja, que creem em pelo menos uma pequena parte disso que acontecia. Porque quando a gente vai analisar o nosso contexto, se a gente destrinchar a fundo as crenças das pessoas que estão frequentando a igreja, querendo ou não, uma hora ou outra, algum vai escorregar para um lado desse aqui. Porque não conhece, porque não entende, E ele diz que tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade ou vã sutileza, segundo a tradição do homem, segundo os rudimentos do mundo. Esses rudimentos do mundo aí, irmãos, ele está falando dos anjos mesmo, das pesquisas sincréticas ao mundo espiritual. Rudimentos do mundo. O que é isso, pastor? Em que fundamento o pastor tem para achar que ele está falando de anjos aqui? Quando eu digo anjos, irmãos, eu não estou dizendo que é anjo de Deus, não. Eu estou falando que são anjos. Anjos, nós sabemos que Satanás e seus anjos estão ao nosso derredor, tentando enganar o tempo inteiro. E o que é rudimento do mundo? Rudimento do mundo são aqueles que são conhecidos, eu esqueci até o nome, irmão, me perdoe, mas água, fogo, terra, vento, isso são rudimentos, as coisas que permeiam o mundo, que aos olhos daqueles filósofos que não creem na verdade, são o quê? São as coisas que colocam o mundo em ordem. Não é Deus que segura o mundo, mas é os rudimentos do mundo que segura o mundo. É isso, alinhado com isso, alinhado com aquilo. Então, o rudimento do mundo é isso. E na crendice daquela época, platônica, grega, cada anjo era responsável por fogo, ou por terra, ou por vento. Entenderam aí? Eles buscavam esses rudimentos. E Paulo, cuidado para que as pessoas não escravizem você. Escravize com essas vãs filosofias, com essas vãs sutilezas, com os falsos judeus, os cristãos judaizantes, que é as tradições dos homens, rudimentos do mundo. E ele fala, tem que o quê? Deteriorar, e quando eu falo deteriorar agora no sentido bom, tem que esmiuçar a verdade em Cristo Jesus. Que ele diz, e não segundo a Cristo. Então, tudo isso que estava acontecendo, nada tinha a ver com Cristo. Falsa filosofia, sutileza, tradição de homens, rudimentos do mundo, não tem nada a ver com Jesus. E infelizmente é o que estava acontecendo naquela igreja. Paulo vai dizer, porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Aqui ele já começa a atacar de frente a teologia mentirosa. Como assim, pastor? Atacando de frente como assim? Veja, o dualismo não diz que a carne é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom? Logo, Jesus Cristo não poderia ter vindo em carne, porque senão ele seria mau. Senão ele não poderia ter nos salvado. Mas Paulo vai dizer, porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Então, a divindade, de fato, está habitando em Cristo Jesus corporealmente. Nós já vimos isso aqui. Essa plenitude da divindade é mostrando que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Que Ele, em corpo humano, mesmo assim, é detentor de todo o poder, de toda a glória, que está sentado no trono, hoje, corporealmente. Que, de fato, Ele aprove a Deus, como diz o versículo 19, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Então, Ele, de fato, é pleno. Jesus era totalmente Deus, totalmente homem. Deus se agradou dessa forma. Deus se agradou dessa forma. Então, aí já começa quebrando as pernas do dualismo. E quando ele diz que tudo isso que passou, filosofia, rudimento do mundo, não é nada com Cristo,
ele já quebra o gnosticismo. Como? Olha o versículo 10. E estáis completos nele. Se o gnosticismo afirma que Jesus Cristo não é suficiente, que nós temos que buscar conhecimento, porque o termo já diz, gnose, gnosco, é conhecer, gnos, né? A palavra gnos significa conhecer. Então, quando ele diz, você, para crer em Cristo, você tem que primeiro conhecer o mistério fora, buscando por rudimentos. Quando ele diz, isso não é Cristo, ele já está dizendo que Cristo não precisa dessa busca de conhecimento. Veja, não está dizendo que nós não temos que conhecer a Cristo, mas que este conhecimento não é por força do homem, não é por buscar em misticismo, né, em sincretismo religioso. Olha o que ele está dizendo, e estáis completos nele. Meu irmão e minha irmã, se você é cristão, se você recebeu o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, você está completo. A obra de Cristo é completa. Cristo é perfeito. E tudo que ele fez é perfeito. Veja, a morte dele foi perfeita. A ressurreição dele foi perfeita. A vinda dele como filho foi perfeita. A vida dele no mundo foi perfeita. E o plano perfeito de Deus se cumpriu na perfeição de Cristo. Para quê? Para que nele se salvassem todos aqueles a quem Deus entregou para ele. Logo, se você está em Cristo Jesus, você está completo. Não é força da sua mão, não é força do seu pensamento, não é força do seu querer. Como diz o texto da Bíblia, né? Não é por aquele que quer e nem aquele que corre, mas é pela vontade de Deus. Você, eu, estamos completos em Cristo Jesus. Rudimento do mundo, filosofia, sutileza. Veja, eu não vejo aqui Paulo contra a filosofia, propriamente dita matéria, tá? Paulo não é contra a matéria filosofia. Ah, pastor, agora então eu não vou estudar mais filosofia, porque filosofia é demoníaca. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quando você usa a filosofia, a oratória, as vãs sutilezas, a tradição e os rudimentos para tentar ganhar a salvação, ganhar o céu, colocar isso no lugar de Cristo, isso é mentira, porque Cristo é suficiente. Veja, a matéria, a filosofia é importante, para nós entendermos o que se passou, mas veja, filosofia nada tem a ver com o Evangelho, não tem. Filosofia é uma coisa, Evangelho é outra. Psicologia é uma coisa, Evangelho é outra. Psicanálise é uma coisa, Evangelho é outra. Um não tem nada a ver com o outro. Por mais que Cristo, ele seja superior a todas as coisas, ele controle todas as coisas. Mas veja, não podemos utilizar de vãs filosofias mentirosas para o conhecimento da verdade, sendo que a verdade é através da palavra, através do entendimento. Como ele diz, porque vocês foram ensinados, vocês estão edificados, vocês estão estabelecidos na fé. E este ensinamento não vem por vã filosofia, vem pela palavra de Deus. Então, quando ele diz, vocês estão completos nele, que é o cabeça de todo principado e poder, Paulo está dando uma atacada aí nessa filosofia. Porque olha aqui o que ele está dizendo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completo nele. Ele é o cabeça de todo principado e poder. Logo, para que você está preocupado em procurar conhecimento no rudimento do mundo, nos principados, sendo que Cristo é o cabeça? É o que Paulo está dizendo. Está vendo que quando a gente pega o fio da meada, a gente começa a entender? Esse rudimento do mundo era a pesquisa destes homens em anjos, em espíritos. E ele fala, se vocês estão completos em Cristo, e ele é o cabeça de todo o principado e poder, o que você está fazendo atrás disso aí? Rudimento do mundo. Para que você está caindo nessas filosofias vãs, mentirosas? Irmão e irmã, vamos sair um pouquinho de Colossenses e vir aqui agora para o século 21. Você imagina Paulo pregando isso aqui hoje? Eu não preciso nem falar, irmãos, dos que estão fora. Vamos falar dos que estão dentro. O quanto de misticismo, sincretismo. Irmãos, e tudo isso, veja bem, o pastor vai ser muito duro nessa fala. Não, o pastor vai falar o que a Bíblia diz. Isso tudo é mentira.
Isso nunca foi evangelho. Copo de água na frente da televisão. Bíblia aberta no Salmo 91 para expulsar Satanás. Salmo 23 colado na sala, porque o Senhor é o bom pastor e nada te faltará. Ainda fala errado ainda. Irmãos, o quão enganado a igreja, e quando eu digo igreja, é aquele termo que eu gosto sempre de usar, entre aspas, tem sido enganado. Porque Cristo é o cabeça da igreja, mas é da verdadeira, não é da mentirosa. Não é das que são guiadas por rudimento do mundo, por filosofias mentirosas. Veja, irmão, quantas pessoas... eu não estou dizendo que não existam pessoas que são fiéis, que estão naquele contexto, que vão abrir os olhos, ou não. Mas veja, isso não é o Evangelho de Cristo, isso não é o mistério. O mistério é Cristo. De fato, o Evangelho é um mistério, mas é um mistério que foi revelado. Ele foi um mistério no Velho Testamento, mas foi revelado em Cristo Jesus. Não é o mistério que os gnósticos pregavam. Não é a tradição que os judaizantes pregam. Não é o dualismo que os gregos pregavam. E ele diz: estáis completo nele, que é o cabeça de todo principado e poder. Terminou de atacar os gnósticos e os dualistas, os místicos, os sincréticos. Ele agora cai para cima dos judaizantes. Versículo 11, perdão. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo do pecado da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Agora ele começa a utilizar dos elementos que os judaizantes utilizavam, tentando implantar à força as práticas veterotestamentárias do Velho Testamento, no povo de Cristo. Veja, ele está pregando para uma igreja na Ásia Menor. Logo, é uma igreja que é, a sua grande maioria, formada por gentios. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, veja, vocês não são circuncidados. De fato, vocês não são circuncidados na carne, com o despojo da carne do pecado. De fato, vocês não são circuncidados. Mas a circuncisão de vocês é a verdadeira, que é do coração, é de Jesus. Veja, irmãos, existe uma espécie de conhecimento tradicional, e a gente não tem como verificar isso, porque é só tradição oral, tá? Mas diz que antigamente, na época de Cristo, anterior a Cristo, os sacerdotes, eles deixavam, os rabinos, eles deixavam a unha do dedão maior e afiavam só a parte de fora, afiavam mesmo, como faca, para quando chegava as crianças para circuncidar, e não preciso nem falar mais nada, o irmão já entendeu, né? Então, essa era a forma de... Isso é tradição, tá? A gente não tem como verificar. Mas quando Paulo fala, vocês também estão circuncidados, não com a circuncisão feita por mão no despojo do corpo do pecado da carne, mas pela circuncisão de Cristo, mostrando que, de fato, a circuncisão foi, de fato, uma imagem turva de uma aliança, pelo qual hoje nós somos em Cristo Jesus, que hoje não é mais a circuncisão da carne, mas é em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais nos mutilar, como Paulo diz, não precisamos mais nos mutilar, inclusive, porque estes eram gentios, eles não faziam parte de um povo separado para um propósito, que era vir a Cristo. Cristo tinha que vir de fato de um povo separado. Mas a partir daquele momento que Cristo morre, ele ressuscita, nele foram sepultados tudo aquilo que era rudimento anterior, e agora foi ressuscitado com ele a verdade do Evangelho, e a sua verdadeira essência da nova aliança. E a nova aliança não é uma mutilação de corpo, mas uma circuncisão do coração. Porque a circuncisão na carne, ela refletia e ela mirava justamente nisso, em uma propriedade, em uma, como eu posso dizer, como se Deus estivesse tirando a capa dos nossos corações para o domínio dele. Nós pertencemos a Deus. A circuncisão é do coração, é da verdade de Deus. Então, quando ele fala, agora vocês não estão mais circuncidados, de acordo com o despojo da carne,
mas agora vocês estão circuncidados em Cristo Jesus, a circuncisão do coração, que se refere agora à morte de Cristo e não à circuncisão literal. Então veja bem, agora nós temos uma nova aliança com Cristo Jesus, não precisamos mais nos mutilar, não precisamos mais viver segundo a tradição do homem. Quer dizer que a tradição era errada? Não, a tradição apresentava e era um reflexo anterior de Cristo, mas Cristo já veio. Os gentios não precisavam viver de acordo com a velha aliança. E ele diz, mas pela circuncisão de Cristo. E ele diz, olha, essa circuncisão nos remete ao sepultamento com ele no batismo. Agora nós somos batizados. A circuncisão, de fato, ela reflete em nós o compromisso do batismo. O que o batismo faz? É um lavar regenerador. Ele é uma expressão aberta, uma expressão visível de que você crê em Cristo Jesus. Veja, nós sabemos que o batismo ele não é evidência de salvação. A gente sabe disso, que o batismo ele não é de fato, você para ser salvo precisa estar batizado, não é isso. Mas que de fato ele é uma ordenança para quê? Para que você mostre que você de fato creu, que você de fato vive em prol de Cristo. É como se fosse a circuncisão. Todo o judeu pegava o seu filho com 8 dias e levava para ser circuncidado. Para quê? Para um local de pertencimento. Eu pertenço a Deus. Da mesma forma é o batismo. É uma forma de mostrar pertencimento, um lavar regenerador. Então a circuncisão reflete no batismo. Ele diz, vocês foram sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitavam com ele pela fé na operação de Deus, quem ressuscitou dos mortos. Então veja, o batismo ele nos traz a marca dessa circuncisão no coração. Veja, eu não estou dizendo aqui que você vai ser circuncidado no coração somente no dia do batismo, mas estou dizendo que o batismo reflete a veracidade disso. Todos vocês que creem em Cristo, né, vocês refletem isso praticamente no batismo, porque o batismo mostra que nós fomos sepultados com Cristo em nossos pecados, mas nós ressuscitamos com Cristo no lavar regenerador de Cristo Jesus. É isso, né? Então o batismo está relacionado com a morte e sepultamento de Cristo. O batismo não é equivalente ao Novo Testamento com a circuncisão do Antigo Testamento, como está dizendo aqui, né? Não é uma equivalência, não quer dizer que porque antigamente você era circuncidado, hoje é batizado, mas é um reflexo. Ele é um reflexo da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, e como isso está no seu coração. Você hoje é circuncidado no coração, e por isso você mostra publicamente que você creu tanto na morte, quanto na ressurreição de Cristo, através do batismo. Glória a Deus por isso. E o versículo 3 ele diz assim, e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Veja, o que ele diz? Porque se o judaizante estiver certo, se de fato para você crer em Cristo, você precisa ser circuncidado, guardar o sábado, guardar os alimentos, como que Deus, em Cristo Jesus, vocês sendo gentios, salvou? É o que Paulo está dizendo aqui. O versículo 3 é isso, ó. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Está dizendo, se a circuncisão fosse necessária para a salvação em Cristo Jesus, vocês teriam que ser circuncidados primeiro, guardava as leis primeiro, né? As datas comemorativas e o calendário, e as comidas, né? O alimento, para depois crer em Cristo. Não é essa a ordem. Cristo primeiro salvou vocês, circuncidou o coração de vocês, e por isso no batismo vocês representaram crer nesse Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo. Logo, essa tradição humana não tem fundamento. Porque agora eu vou ter que viver em uma tradição humana se Cristo não vive, não nos prega a tradição, prega a verdade, prega que Ele é suficiente. É o que Cristo está dizendo aqui, é o que Paulo está dizendo aqui na realidade. Olha o versículo 14 e 15 para a gente finalizar. E apagando a escrita de ordenança que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Irmãos, geralmente quando eu leio esse texto, eu imagino que os irmãos possam pensar como eu pensava outrora. Eu já pensei assim também. Uma vez eu li esse texto e pensei, então quer dizer que, de fato, a gente não precisa viver na tradição,
porque Cristo é suficiente. E aí, na sua morte, Ele apagou tudo aquilo que estava lá escrito lá para mim. Aquele pecado meu, todo aquele pecado que estava lá escrito que eu fiz, Ele apagou. E de fato, Ele lança no mar do esquecimento. Mas esse texto aqui não está falando disso. Como se fosse uma listinha de pecados que Deus tivesse lá. Quando você crê em Cristo, Ele fala assim, não, está apagado. Peguei uma borracha e apaguei. Não é isso não. Olha, lê direito o texto. Apagando a escrita de ordenanças que era contra nós. Se eu afirmar que isso aqui era um pecado que eu cometi, está dizendo que esses pecados foram ordenados para que eu cometesse. E de fato não é isso aqui. O que está dizendo aqui é que Cristo, na sua morte de cruz, Ele apaga, e veja bem, tome cuidado para o que eu vou falar, para você não confundir, Ele apaga a lei que me condenava na cruz, para eu poder ser salvo em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Quer dizer que Ele cancelou a lei? Não. Veja, a lei é perfeita, a lei é santa, a lei é justa. Mas quando eu bato de frente com a lei, o que acontece? Quando você bate de frente com a lei, o que acontece? Ela reflete em você algo que você não tem em Deus, que é o quê? Santidade. Você não é santo como Deus. A lei, ela reflete a santidade de Deus. E quando você bate de frente com a lei, o que acontece? Ela mostra o pecado que é em você. Ela mostra o pecado que você comete. E aqui eu poderia falar de vários mandamentos, mas se pegar só os 10, e a gente for olhar espiritualmente, como Cristo fez em Mateus, a gente está tropeçando em todos os dias. Perdão, irmãos. A gente tropeça em todos os dias. Quando ele disse, Ele apagou a escrita de ordenanças que era contra nós, Ele está dizendo assim, olha, agora Deus, Ele não está olhando para cumprimento da lei para a salvação. Não. Ele olha para nós para ser salvos como o quê? Como regeneração em Cristo Jesus. Não que a lei foi apagada, não que nós não vivamos em uma lei. Nós temos uma lei para viver, e esta lei é santa, mas nós vivemos dessa lei em Cristo Jesus. Anteriormente era por cumprimento de lei. O pessoal diz assim, né? Nós sabemos que todo era salvo pela graça. Mas veja, o entendimento era que era cumprir a lei para ser salvo. Não. Ele apaga isso e fala, vocês são salvos em Cristo Jesus, e por isso vocês vivem andando nele. Vocês são salvos em Cristo Jesus, e por isso vocês vivem em santidade. Vocês são salvos em Cristo Jesus, e por isso vocês amam a Deus de todo o coração. Vocês são salvos em Cristo Jesus, e por isso vocês não fazem imagem de escultura. Vocês são salvos em Cristo Jesus, e por isso que vocês não matam, não roubam, não adulteram. É isso, é porque vocês são salvos em Cristo Jesus. Mostrando que aquela lei que estava nos condenando, agora Cristo apagou essa inscrição, colocou Ele à frente e falou assim, agora eu sou advogado. Eu sei que eles não têm capacidade de viver em santidade com a lei. Então o que eu vou fazer? Capacitá-los a buscar, a ser santo, a andar, a viver, a estar enraizado. É isso que o texto está dizendo. Então quando fala apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, essa escrita de ordenança era a lei que nos condenava. A partir de agora é Cristo que nos advoga e nos capacita através da verdade de Deus para viver em santidade com a lei de Deus, né? E ele diz que tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E o versículo 15 está totalmente ligado a isso aí, quando ele diz assim, e despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre ele em si mesmo. Os irmãos já leram esse texto, já se perguntaram, o que é isso? Paulo mudou o assunto aqui? O que está acontecendo? Ele estava falando aqui agora da lei, dos judaizantes, e agora ele fala que despojou os principados e potestades. Irmãos, é interessante que agora esses principados e potestades aqui, ele está falando de Satanás e seus anjos mesmo. E ele está falando justamente do versículo 14, que é o quê? Os irmãos, tentem imaginar comigo. A Bíblia sempre tenta nos colocar que num tribunal, né? Onde Cristo está ali como o nosso advogado, Deus como justo juiz e Satanás como acusador. Qual é o objeto de acusação que o Satanás usa para nos acusar? Você já pensou? Eu queria que os irmãos se colocassem nessa situação para entender o que Paulo está falando aqui. Paulo disse que Cristo despojou os principados e potestades. Esse despojar significa arrancar as suas armas.
Se você olhar, antigamente, quando a pessoa ganhava uma guerra, ele levava os despojos, levava o quê? Os utensílios, as armas. Então, quando Paulo diz que Cristo despojou Satanás e seus anjos, os principados e potestades, e os expôs abertamente, está dizendo que tirou a arma de acusação. Qual é a arma de acusação que Satanás usa para acusar? A lei. Porque onde não tem lei, não tem pecado. Vocês estão entendendo? Então, Cristo não quer dizer que Cristo anulou a lei, mas a partir desse momento, ele diz, olha, o povo agora, o meu povo, ele não vive debaixo da ordenança da lei, porque eu cumpri todas. Eles vivem em mim. E porque eles vivem em mim, eu capacito a viver na lei. Então agora você não pode acusar pela lei. Essa é o despojo que ele diz aqui. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Cristo pegou, como ele diz no versículo 14, tirou-a do meio de nós e cravou na cruz. Cravou em si mesmo a ordenança, aquela santidade de Deus que reflete em nós um pecado, mostrando, olha, Pai, eles não conseguem cumprir a sua lei. Pai, de fato, o nosso caráter é santo e justo, e eles não são. Então eu prego aqui, eles vivem em mim, assim como o Senhor vive comigo. Eles vivendo em mim, vivem em ti, e eu os capacito a viver em santidade, buscando dia após dia. A arma de Satanás foi para onde agora? Foi tirada. E é isso que o versículo 15 diz. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si. Então tirou de Satanás, a capacidade de nos acusar pela lei. Assim, ó, ele não cumpriu isso aqui, ele não cumpriu isso assado. Esse é o ponto. Veja, fique bem fixado isso na sua mente, irmãos. Eu não estou dizendo que Deus anulou a lei, que Cristo anulou a lei, mas eu estou dizendo que aquela lei que outrora era usada para apontamento de erro, agora é usada para busca de santificação em Cristo Jesus. Porque eu e você, nós não conseguimos viver na lei somente. E esse é o texto de hoje. Então, quais são os pontos, irmãos, para nós finalizarmos hoje? Primeiro ponto. Cuidado. Para que você não seja persuadido por qualquer palavra. Para que você não seja persuadido por qualquer evangelho. Por qualquer profecia. Por qualquer dom de cura ou de libertação. Fundamente-se na palavra. Viva para a palavra de Deus. Cresça na graça e no conhecimento de Deus. Ande em Cristo Jesus. Se você é filho de Deus, se você é irmão, cordeiro com Cristo, se você está ali com o nosso Senhor como seu Salvador, ande no nosso Senhor, enraizado, edificado pela fé que foi nos ensinada através da palavra, gerando ações de graças, vivendo verdadeiramente em Cristo Jesus. Não se deixe enganar, irmãos, não se deixe enveredar por filosofias mentirosas, não se deixe enveredar por rudimentos humanos, mundanos, tradições, não se deixe enveredar, até porque, irmãos, isso não leva à verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é Cristo, e esse Cristo foi crucificado, e esse Cristo foi sepultado, e esse Cristo ressuscitou para a glória do nosso Deus. E é isso que nos leva à verdadeira salvação e santificação. Irmãos, não se deixe enganar por aqueles moralistas, legalistas. De fato, nós temos que viver em santidade. Mas veja, a salvação, ela não é alcançada pela minha e pela sua mão. A salvação é nos dada como um presente glorioso. E se eu e você foi agraciado por esse presente, o que nos resta fazer agora é buscar ser santos como o Pai é. Viver em glorificação e ação de graças como Ele nos ordena. Enraizados na sua verdade e ensinando e vivendo na verdade, andando nele, para que nós não possamos cair e tropeçar como tem acontecido. Irmãos, é triste quando você liga uma televisão, ou quando você olha para o lado, quando você vê pessoas que dizem que compactuam da mesma fé que você, falando bobagem, asneiras. E o que mais acontece, irmãos, se você liga aí as redes sociais, você que está assistindo pelo Instagram, quantos vídeos você não viu? Mentirosos. Falando de um Jesus que nunca existiu.
Aceitam todos os Jesus, menos o da Bíblia. Conhecem todos os tipos de Deus, menos o Deus da Bíblia. Amam todos os tipos de doutrina, menos o Evangelho. Irmãos, cuidado, para que ninguém vos escravize. O que estava acontecendo em Colossos, acontece até os dias de hoje. A fórmula está aí no versículo 7. Andai, 6 e 7. Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus, assim andai nele, enraizado, edificado, estabelecido na fé, como foi ensinado, abundando nela com ação de graças. Amém, irmãos? Que Deus abra nossas mentes, que nós possamos viver essa verdade dia após dia. Amém? Na próxima pregação, nós vamos dar continuidade aí sobre os judaizantes. Os irmãos vão ver aí que os versículos 16 para frente vai começar a falar aí agora sobre os dias, os alimentos. Ele começa a bater nos judaizantes também, e a gente vai continuar, até porque já é passado o horário. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade e convido o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz.
palavra gloriosa, né, para os nossos dias. É interessante que a palavra do Senhor ela é sempre atual, né? Ela não precisa ser atualizada, ela se encaixa perfeitamente naquele modelo de igreja, naquele contexto, mas as suas verdades espirituais, os seus princípios, eles se encaixam nas igrejas em todos os séculos, né? Até que ele venha. E o interessante aqui, que me chama muita atenção nesse texto que o pastor trouxe, é que antes de tudo, antes de ele expor ali essa parte de embate, ele vai dizer que ele diz isso para que ninguém engane aquele povo. Ou seja, ele já ensinou, né? No verso 8, no verso 9, ele diz que já foram ensinados. Aquele povo já foi ensinado da verdade. Aquele povo já foi doutrinado. Mas que é responsabilidade nossa não apenas saber a verdade, mas não nos deixar ser enganados. E, infelizmente, é o que acontece muito hoje em dia. Muitas pessoas estudam a verdade, aprendem a verdade e por algum período da vida, por algum motivo, por alguma situação, acaba se deixando enganar, acaba parando de andar em Cristo, né, como foi dito aqui. Então que isso fique no nosso coração, na nossa cabeça, para a gente realmente possa refletir e meditar, que a gente possa andar em Cristo para que não sejamos enganados, que a gente possa ser fortalecido enraizado, né, como diz as versões aqui, arraigados em Cristo, para que a gente não seja enganado de forma alguma por nenhum tipo de erro, nenhum tipo de falsa doutrina. E que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, infelizmente, e quando eu digo infelizmente, que no meio da igreja verdadeira do Senhor, está se dissimulando, está sendo entregue, está sendo dito várias e várias heresias todos os dias. E aqueles que não são realmente fixados em Cristo, permanecendo em Cristo, né, dentro da verdade de Cristo, muitas vezes se desviam, muitas vezes caem. Então, precisamos ter isso em mente. Estamos finalizando o culto essa noite. Vamos deixar alguns recados. Gostaria de convidar os irmãos a estarem conosco todas as quintas-feiras, às 20 horas, com o estudo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Semana passada, infelizmente, por motivo de saúde, nós não tivemos, mas nessa semana, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade. Convido os irmãos a estarem conosco presencialmente. Tem sido um estudo bastante construtivo e produtivo. Nós estamos aprendendo e aplicando nas nossas vidas, né, de forma expositiva, aprendendo com profundidade a palavra do Senhor, como Ele diz, nós precisamos meditar nela de dia e de noite. Então convido os irmãos a estarem participando conosco. Quem não puder, participe através das redes sociais, todas as quintas-feiras, às 20 horas. E todos os domingos estamos aqui, às 18 horas, cultuando ao nosso Deus, cultuando ao Senhor Jesus Cristo, aqui na Igreja O Caminho, comunidade cristã. Quem não souber como chegar, quem não souber o endereço, entre em contato conosco, que nós estaremos mandando. Amém? Então, convido os irmãos a ficarem de pé, para nós orarmos, finalizarmos esse culto. Senhor Pai Santo, Deus eterno, Deus poderoso, obrigado por Tua palavra, obrigado, Senhor, por se utilizar de homens, de apóstolos, de discípulos, de servos, Senhor, para nos passar as Tuas verdades. Obrigado pelo apóstolo Paulo ter nos ensinado essa noite, através de sua carta, dos perigos das vãs sutilezas, dos perigos das filosofias, dos erros doutrinários que são pregados dentro da igreja. Obrigado por nos admoestar, por nos fazer andar nos Teus caminhos de forma correta. Segura em nossas mãos, que através do Teu Espírito que habita em nosso coração, nós possamos dar passos firmes e seguros até Ti, seguindo os Teus caminhos, indo rumo ao céu. Que todas as vezes que a gente tropeçar, que todas as vezes que a gente desviar, que o Senhor possa nos restabelecer na fé, que o Senhor possa nos ensinar novamente, para que nós possamos sair dos erros, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, meu Pai. Todos nós, todas aquelas pessoas que estão vivendo através de crendices, através de misticismos, né, através de todo o engano errado que Satanás ele semeia dentro da igreja, que o Senhor possa abrir os olhos dessas pessoas e abrir os nossos olhos para a verdade real da Tua palavra, que nós possamos viver enraigados em Ti, em Jesus e no Espírito, que o Senhor possa nos fazer, meu Pai, viver e andar no Teu Espírito,
vivendo e andando na Tua palavra, obedecendo e sendo guiado através do Teu Espírito e a toda a verdade. Que o Senhor possa vir a nos proteger, meu Pai, não só de todo esse engano, não só de todas essas heresias, não só de tudo isso que pode nos desviar da verdade, mas também de tudo aquilo que pode nos afetar fisicamente. Nos proteja do mal físico, do mal espiritual. Que o Senhor possa estar com a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre as pessoas que nós amamos, trazendo saúde, trazendo amor, trazendo comunhão, tirando toda a espécie, meu Pai, de dardos inflamados do inimigo, fazendo tudo aquilo que pode nos impedir a chegar a Ti, tudo aquilo que possa nos impedir de crescer de forma espiritual. Que jogue isso por terra, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos faça viver, meu Pai, semelhante aos apóstolos, que nos faça viver semelhante aos Teus discípulos, vendo a Tua face cara a cara, vendo o Teu rosto diante de nós todos os momentos da nossa vida, para que nós possamos não nos desviar da Tua verdade, nós possamos ouvir a Tua voz e reconhecer a Tua voz no meio de tantas essas vozes que o mundo prega. É isso que nós Te pedimos, é isso que nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado o culto, irmãos. Agradeço a todos, graça e paz.